Fala pessoal, aqui quem fala é a Bia e nesse vídeo você vai ver sobre as ferramentas essenciais que todo web designer precisa saber na hora da criação de sites, justamente para otimizar ainda mais o seu trabalho, né? Você não ficar quebrando a cabeça aí com ferramenta errada, já ir nas certinhas ali que vão realmente otimizar seu trabalho e, é claro, né, deixá-lo mais profissional também. E na verdade, olha só, eu vou lançar 2 vídeos aqui sobre essa temática geral aí de ferramentas. Esse vídeo aqui de hoje é onde eu vou falar mais sobre a parte das ferramentas técnicas, para a parte da criação de sites em si, sabe? E o outro vai ser sobre as ferramentas que vão te ajudar ali na parte mais negocial da coisa, sabe? Mais organizacional ali da coisa, onde você vai ver, por exemplo, ferramentas para organização de arquivos, das suas tarefas, dos seus processos do dia a dia, da sua comunicação com o cliente, para que você tenha uma comunicação mais profissional, justamente para te deixar um web designer ainda mais completo, mais profissa, mais organizado e, claro, né, consequentemente, mais valorizado também. Então fica ligado, tá? Porque esse segundo vídeo que vai complementar esse aqui vai sair ainda essa semana aqui no canal. Então, se você ainda não tá inscrito, já se inscreve aí e fica de olho por aqui para você não perder essa outra aula complementar. Mas antes da gente partir ali para a parte das ferramentas, eu tenho um aviso mega rápido aqui e super importante para você, tá? Eu preparei um evento 100% online, totalmente gratuito também, justamente para você aí aprender sobre as melhores oportunidades no mundo do web design, como usar, por exemplo, o poder das inteligências artificiais para acelerar ainda mais os seus resultados e faturar muito bem de maneira consistente todos os meses com a criação de sites. Se você quer realmente se tornar um web designer profissional que se destaca nesse mercado, mesmo que você nunca tenha criado um site antes ou talvez já trabalhe nessa área, mas sente que ainda não está no ponto que deveria estar, que sente que pode evoluir ainda mais nessa área para realmente faturar bem, ganhar bem, né, todos os meses, cara, esse evento é para você. E esse evento se chama o Desafio do Web Design. O link para se inscrever e mais informações também sobre o desafio estão aqui na descrição desse vídeo, tá? Então não perde tempo porque eu quero muito te ver lá com a gente. Tá um conteúdo incrível com uma semana inteira de aulas, materiais complementares, grupo de estudos também para você poder tirar todas as suas dúvidas e eu quero muito te ver lá com a gente, tá? Então, ó, não perde tempo. Já clica aí no link de inscrição, faz o seu pré-cadastro porque eu quero muito te ver lá. Até a próxima semana já, olha só, já tá bem pertinho, é aqui a partir do dia 14 agora. Corre aí e se inscreve. Antes de partir aqui para a listagem das ferramentas em si, eu quero só deixar 2 disclaimerzinhos que são importantes de você entender. Primeiro disclaimer, quando a gente fala de ferramentas, normalmente as pessoas já ficam ali mais ansiosas e bitoladas em saber sobre aquelas que vão influenciar diretamente na parte da criação de sites em si. Ou seja, né, as que influenciam apenas na parte técnica do nosso trabalho de criação de sites. Porém, eu te digo uma coisa, se você focar apenas na parte da criação de sites em si, provavelmente isso não vai te levar aos 10 mil reais por mês com criação de sites. Ou seja, você não vai chegar no sucesso financeiro que você tanto deseja alcançar nessa área. Não me entenda mal, tá? A parte técnica da criação de sites é importante sim, logicamente, mas se você aí quer se tornar um web designer verdadeiramente profissional, o certo é que você domine também toda a área mais negocial da coisa, junto com essa parte técnica. Você também precisa aprender a como se posicionar e se organizar como profissional e empresa, aprender também a como se comunicar profissionalmente com seus clientes e a como negociar esses projetos com essas pessoas, aprender a como se portar ali de forma organizada durante todo o processo de desenvolvimento do seu projeto e entrega dele para o cliente também, sempre com o objetivo de entregar o melhor resultado possível. E é claro, seguindo essa lógica, né, você precisa dominar bem não só as ferramentas de criação de site em si, mas sim todas as ferramentas que podem te ajudar nesses outros pontos que envolvem todo esse universo aí de web design. E aí sim, quando você domina bem tudo isso, você se torna aí um profissional de excelência que inclusive consegue cobrar também mais caro pelos seus serviços, ou seja, né, se torna mais valorizado e consegue atender também mais clientes, ter mais qualidade de vida, entre outros benefícios aí. E o segundo disclaimer, anota aí, ó, é não ser apegado demais a nenhuma ferramenta ou tecnologia.
não ser aquele famoso fanboy de ferramenta. É claro que a gente sempre vai ter aquela ferramenta ali que a gente gosta mais, ou então que tá acostumado, mas nunca deixe com que isso te limite a explorar outras opções que podem te trazer mais resultado com menos esforço e menos tempo. Isso eu digo até por mim mesma. Por exemplo, eu sou formada na área de análise e desenvolvimento de sistemas e por muito tempo eu era extremamente apegada à ideia de que a única forma viável e a melhor forma também era criar sites através da programação. Por muito tempo eu me mantive cabeça dura com isso e eu só fazia sites na unha mesmo, usando código. Porém, com o tempo e com a experiência também, depois de tanto bater a cabeça com isso, eu fui percebendo, graças a Deus, que existiam outras formas mais rápidas, fáceis e eficientes de trazer aquele mesmo resultado ou provavelmente um resultado melhor ainda para o meu cliente. No fim, não me entenda mal. O que eu tô falando aqui não é com o intuito de falar mal de programação. Tanto é que isso não faz nem sentido. Todos os sites são baseados em código, mesmo que eles sejam criados de forma visual. Porém, no fim mesmo o que eu tô falando é que o que importa é o resultado que você traz para o seu cliente. As pessoas não vão ligar se um site foi feito ali com HTML, CSS, JavaScript, PHP, framework, não sei o que, ou qualquer outra linguagem. E também não vai se preocupar com o esforço que você levou para programar aquilo. Ele quer apenas uma coisa: a solução que aquilo oferece para ele. E isso é completamente normal, gente. Isso acontece com a gente também. Por exemplo, quando a gente compra um celular, por exemplo, a gente não quer saber quanto tempo ou então o quão difícil foi para um engenheiro desenvolver aquilo e quais foram todas as tecnologiazinhas ali empregadas em todo aquele processo da criação. A gente quer o quê? Um celular que traga o resultado que a gente quer e de preferência também, né, com o melhor custo-benefício para o nosso bolso. Então, assim, gente, ser fanboy aí de ferramenta ou qualquer tecnologia que seja, a longo prazo, isso só vai te trazer prejuízo. Sempre tente refletir se aquela ferramenta que você está usando realmente é a opção que vai trazer o melhor resultado possível, tanto para você como também para o seu cliente. E é claro, né, de uma forma mais rápida, mais fácil. E se perceber que existem outras opções mais viáveis, tente manter ali a mente aberta para experimentar novas possibilidades. O importante é a solução que ela traz. Massa! Dito tudo isso, então, eu vou dividir os tipos de ferramentas em 5 principais áreas aqui nesse vídeo. A primeira delas é justamente a da criação de sites. Quais são as principais ferramentas para a criação em si dos sites e quais são aquelas que a gente mais recomenda aqui na Escola de Sites? Existem várias formas de criar sites. Você pode criar através da programação pura, como eu já comentei. Você pode criar também através desses criadores de sites mais fechados aí, né, com planos pagos onde você tem determinados recursos em cada um, como por exemplo o Wix, ClickPage, Shopify, Nuvem Shop, dentre outros por aí. Mas assim, de longe, o que a gente mais recomenda aqui na Escola de Sites é a utilização do WordPress e o Elementor para isso. Para você que não sabe muito bem do que se trata, o WordPress é basicamente um software de código aberto, ou seja, né, ele é totalmente livre e totalmente gratuito para qualquer pessoa utilizar. E através desse software, você aí consegue fazer praticamente qualquer tipo de site que você quiser nessa vida, mesmo que você não manje nadinha de programação. Ah, que massa. Esse software, no caso o WordPress, né, é o que a gente chama de gerenciador de conteúdos. Ou no inglês chique aí, né, um CMS, um Content Management System, que bem lá no iniciozinho foi criado pensando justamente para as pessoas que queriam criar blogs e postar ali conteúdos na internet. Porém, com a evolução do tempo e da forma como as pessoas utilizam a internet e do próprio mercado digital em si, o WordPress também evoluiu. E a partir disso, hoje em dia a gente consegue utilizar esse mesmo CMS para criar desde blogs, sites institucionais, e-commerces, portais de notícia, landing pages, páginas de lançamento e até mesmo sistemas bem complexos aí com áreas de membros, assinaturas, pagamentos e muito mais. Tudo isso apenas dentro dessa mesma ferramenta, que por sinal é muito poderosa. Já o Elementor é um plugin construtor de sites extremamente famoso lá no WordPress e que te permite criar sites também e páginas de uma forma 100% visual e intuitiva, sem precisar saber programar para isso. Lá você consegue simplesmente arrastar e soltar elementos para construir o seu layout
consegue personalizar o design de uma forma bem simples também e ver tudo isso em tempo real na sua tela. E no canal mesmo você encontra, trocentos tutoriais de como criar sites do zero com essas duas ferramentas e os principais motivos da gente recomendar o WordPress e o Elementor para construção de sites são, primeiro, pela facilidade de aprendizado da ferramenta e na parte da criação também, já que você não precisa passar meses ou até anos a fio aprendendo, por exemplo, sobre HTML, CSS, JavaScript, enfim, qualquer outra linguagem de programação, frameworks, banco de dados e o caramba 4 aí só para você conseguir começar a criar e vender sites. Segundo, pela rapidez na construção dos sites também, podendo finalizar um projeto, por exemplo, em poucas semanas ou até dias, possibilitando inclusive também aumentar a demanda de clientes que você consegue atender justamente por conta disso. Terceiro, pela facilidade de gerenciamento dos sites, já que você vai ter acesso a um painel super simples de mexer e que depois até mesmo o seu próprio cliente vai poder ter autonomia para poder gerenciar o próprio site dele após a entrega, né? O que inclusive é um baita benefício de ser dito na hora da negociação com o cliente. Você pode, por exemplo, falar para ele que depois ele não vai precisar ficar pagando aí rios de dinheiro com manutenção, que ele mesmo vai conseguir gerenciar o site dele de uma forma super rápida, super prática, que você pode mostrar esse passo a passo. É claro, né? Isso se você quiser trazer esse benefício a mais aí durante a negociação com o seu cliente. Mas se você mesmo também quiser prover esse serviço de manutenção, não tem problema nenhum também. E o ponto positivo é que você vai ter acesso a um painel que vai deixar esse processo muito mais fácil para você também. Outro ponto muito importante, pelo ótimo custo-benefício, já que o WordPress em si é um software gratuito e que você já consegue também ter acesso à instalação dele através da sua própria hospedagem mesmo. É claro, né? Se ela for otimizada para WordPress, o que hoje em dia a grande maioria das hospedagens, principalmente aquelas que são de referência de qualidade, já são. E o Elementor também tem a sua versão gratuita do plugin, que por si só ali já dá para criar vários sites legais só com essa versão gratuita. Porém, mesmo que você opte pelo investimento da versão paga desse plugin, o Elementor Pro ainda assim sai bem mais barato do que pagar planos aí mensais caríssimos de outros construtores que a gente vê por aí, né? Esses criadores de sites mais fechados, que por um plano mensal bem caro você tem acesso ali a só uma porçãozinha de recursos limitados e uma personalização também do site bem mais limitada do que o que a gente tem, por exemplo, com o Elementor, que a gente pode simplesmente criar o site da maneira que a gente quiser. Enfim, gente, esses são só alguns pontos. Eu poderia ficar falando aqui mais um tempão sobre vários benefícios, mas é só para vocês já terem uma ideia do porquê que é que a gente recomenda o WordPress e o Elementor para criação de sites. Só que é claro, como eu falei, no momento, o WordPress e o Elementor são as ferramentas de criação de sites que nós mais recomendamos, mas, de qualquer maneira, se em alguma hora aí aparecer alguma outra opção que seja mais interessante, que seja mais viável e se prove nisso, né? É claro que a gente também vai estar com a cabeça ali, 100% aberta para poder testar essa ferramenta e, inclusive, trazer essa opção aqui para vocês também. E falando em WordPress, nós ainda podemos também falar sobre os plugins e temas que nós temos disponíveis por lá e que podemos utilizar isso nos nossos projetos também. É claro que isso pode variar bastante de acordo com o que você estiver precisando e o que você estiver trabalhando por aí, mas só para você ter uma pequena ideia, olha só alguns exemplos para você já conseguir anotar por aí. Bom, os temas aqui no WordPress estão mais relacionados à aparência do site, né? As configurações de aparência que você vai utilizar aí durante todo o seu site. E algumas opções bem interessantes, a gente vindo aqui em aparência, temas, e clicando aqui em adicionar novo tema, no caso, para esse domínio aqui, eu tô com o Hello instalado, que inclusive eu já adianto, que é o meu tema preferido, justamente por ser um tema que é 100% compatível com o Elementor, já que é feito pela própria empresa, você pode notar que tem aqui, equipe do Elementor e a logozinho do Elementor aqui em cima, né? Ou seja, tudo que é feito para esse plugin do Elementor é pensado justamente para se encaixar com o tema e vice-versa também. Então só isso aí já é uma baita tranquilidade. Além disso, também é um tema leve, é um tema super flexível também para quem quer criar o site assim do jeitinho que você quiser, de uma forma 100% personalizada, né? Por isso que eu sempre indico o Hello, mas ainda assim nós temos vários outros temas. Se eu clicar aqui em adicionar novo, a gente pode ver que tem uma infinidade aqui de opções dentro da biblioteca do WordPress. Algumas delas, por exemplo, sendo o Astra, que é bem conhecido também,
e é um tema que é excelente para quem precisa ali, por exemplo, de alguns templates, inclusive até gratuitos, para já tipo ter um site pré-pronto ali e você só muda as configurações, por exemplo, de cores, muda as imagens, muda o conteúdo e você já tem um esqueleto prontinho ali para você conseguir utilizar. Outros também, tem o Ocean WP aqui também, que é um tema bem famoso e bem utilizado aqui no WordPress, que segue mais ou menos a mesma pegada ali do Astra também. Nós temos, inclusive, temas pagos também, como, por exemplo, esse Woodmart aqui, que tem vídeos aqui no canal, inclusive, indicando esse tema. É um tema 100% voltado para e-commerce, onde você consegue criar uma estrutura aqui de loja virtual extremamente profissional, muito bonita, muito otimizada, e apenas, né, daquele mesmo jeito ali, trocando, por exemplo, os produtos, as imagens, as informações, e já tendo um site pré-pronto, super bonito para você simplesmente ali passar para o seu cliente através desse facilitador, beleza? Você vai encontrar temas mais flexíveis, vai encontrar temas mais fechados também. Isso aí vai da sua preferência, daquilo que você tiver precisando, mas aqui essas são pelo menos algumas opções. E os plugins? Os plugins, né, eles são mais relacionados às funcionalidades que a gente vai trazer dentro do nosso site e também para o nosso painel do WordPress. Por exemplo, né, quando a gente pensa em plugin, a gente pode pensar, por exemplo, em aplicativos de celular, né? Quando a gente compra ali um celular, a gente já tem alguns aplicativos pré-instalados, inclusive alguns que a gente nem consegue tirar, o que é um saco. Mas assim, toda vez que a gente quer adicionar alguma nova função no nosso celular, como por exemplo, um aplicativo de banco, então uma rede social, um jogo, a gente faz o quê? A gente vai lá na biblioteca de aplicativos, né? E instala um no nosso celular. A mesma coisa que funciona com os plugins também, ó. A gente vir aqui em plugins e adicionar plugins, vai ter toda uma biblioteca aqui que pode trazer infinitas possibilidades para esse seu site, por exemplo, desde otimização de SEO, segurança, backup, otimização para o seu site, o próprio plugin também do Elementor, que traz um construtor 100% visual para a gente poder utilizar nas nossas páginas também, e assim por diante. Então, assim, se você quer adicionar novas funcionalidades para o seu site, os plugins é o que você deve procurar por aqui. Então, ó, por exemplo, quando a gente fala de SEO, a gente pode citar aqui o Yoast SEO, que assim, é o plugin mais famoso para otimização SEO, né, que são as técnicas que a gente faz aqui dentro do nosso site para facilitar com que o nosso site fique ali dentre as primeiras colocações nos sistemas de busca, né? Fique na lista ali dos queridinhos do Google na hora que as pessoas vão tentar encontrar o seu site na internet. Além do Yoast, a gente também tem o Rank Math, que também é bem conhecido e bem completinho também. Eu costumo utilizar mais o Yoast, mas tem muita gente que gosta desse Rank Math aqui também. Quando a gente fala, por exemplo, de otimização, a gente tem várias opções de plugin gratuito, como por exemplo o WP Fastest Cache. Sim, ó. Esse com esse bichinho aqui, ó. Isso aqui é uma onça? É uma onça, né? Eu acho. Enfim. Com esse bichinho aqui na frente. Esse é um plugin gratuito muito bom de se utilizar. Inclusive, é super fácil de configurar também. Tem vídeo aqui no canal sobre ele. Além disso, também, a gente tem o WP Rocket, que é um plugin pago, mas que é excelente, assim, é o plugin mais poderoso, na minha opinião, para essa parte de otimização, beleza? Ele é pago, mas ele é um investimento que, se você tiver condições para isso, ou se você quiser incluir isso no orçamento ali do seu projeto, vale bastante a pena de considerar isso, beleza? Existem várias outras opções também, enfim, né? Você pode dar uma pesquisada aqui na biblioteca do WordPress. Quando a gente fala, por exemplo, de backup, a gente tem o Updraft Plus aqui, por exemplo, que é o mais famosinho aqui para backup do site, onde você consegue guardar vários versionamentos do site que você está criando, e se acontecer alguma coisa, você pode simplesmente clicar no botãozinho, restaurar esse backup e voltar para essa versão estável. Outro também, ó, esse All-in-One WP Migration. Esse aqui para vocês, esse aqui, ó. Esse aqui, ele é ótimo também para fazer backup, e outra coisa legal dele também é que você pode fazer de uma forma muito fácil, tipo uma migração de um site, de um domínio para outro. Você faz um backup aqui nesse plugin, pega esse backup e importa esse arquivo de backup que você gerou nesse primeiro domínio no seu segundo domínio e, tipo, consegue migrar um site de um domínio para outro de uma forma super simples. Plugin de migração, outro muito legal também, WP Vivid. Vai anotando aí, gente. WP Vivid, acho que é junto aqui. Juntar. WP Vivid. Aqui, ó. Esse primeiro também serve justamente para essa parte de backup, de migração de site e tudo mais. Se o All-in-One não funciona, você pode utilizar esse aqui também, sem problema nenhum. Ah, Bia, eu quero tentar transformar o meu site numa loja virtual. Qual plugin que eu uso? Cara, tem o famosíssimo
WooCommerce, que é o plugin que justamente transforma o seu site numa loja virtual. Aqui, ó. Esse bonitinho aqui, com mais de 7 milhões de instalações, e inclusive você encontra vários tutoriais aqui no canal de como criar loja virtual dentro do WordPress, utilizando justamente esse bonitinho aqui. Além disso, nós também temos o próprio Elementor, né? E inclusive eu já tô até com ele instalado e ativo aqui nesse domínio, mas só para mostrar para vocês. Aqui, ó, nós temos o Elementor, esse aqui com mais de 10 milhões de instalações ativas, com atualizações, assim, o tempo inteiro também, ó, há 7 horas atrás já teve uma atualização. Tem uma comunidade gigantesca na internet que utiliza o Elementor, então se você tá passando por algum perrengue, muito provavelmente alguém já passou por esse perrengue também, pode te ajudar com isso. E é claro, se você for um dos nossos alunos também, qualquer dúvida que você tenha sobre a criação de sites, você pode jogar lá dentro da nossa comunidade exclusiva do Discord também, onde os alunos colocam lá várias dúvidas. Os próprios alunos também vão respondendo, então a gente da equipe também vai ajudando. É uma comunidade ali de inteligência colaborativa, né? Muito interessante também. Enfim, gente, o que não falta é comunidade que utiliza essas ferramentas. Aqui eu trouxe só alguns exemplos, poderia ficar um tempão aqui falando sobre vários plugins, sobre vários temas, piriri, pororó, mas para esse vídeo não ficar muito grande, só nessa parte aqui, eu te peço que se você quiser, inclusive, um vídeo dedicado a isso, só sobre plugins essenciais ou melhores temas para se utilizar no WordPress, deixa aqui embaixo essa sugestão, beleza? Coloca aí, quero vídeo sobre plugins essenciais, ou então quero vídeo sobre melhores temas do WordPress. Coloca aí embaixo que aí a gente vai produzindo conteúdo sobre isso. E assim, gente, nesse universo de criação de sites, né, ainda existem várias outras ferramentas também que são interessantes de mencionar, como por exemplo, as ferramentas de prototipagem de sites, que são aquelas que a gente utiliza para desenvolver, por exemplo, um protótipo inicial do site antes de passar para a etapa da implementação em si, caso você prefira, né, esse modelo aí de processo, como por exemplo, o famoso Figma, o XD da Adobe, o próprio Photoshop e dentre outros por aí. Nós também temos as ferramentas de edição visual para as imagens que a gente vai utilizar aí no site, né, como, mais uma vez, Photoshop, o Photopea também, que é uma versão mais limitada, porém, totalmente online e gratuita para quem não tem o Photoshop instalado aí no computador. O próprio Canva também, para quem, né, quer alguma opção que seja um pouco mais fácil de mexer e tudo mais, e que também é bem famoso, e outros por aí. Inclusive, se você tiver mais sugestões, né, ou indicações, coloca aqui nos comentários que eu adoro receber sugestões e com certeza a galera vai gostar bastante também. Tem alguns sites bem legais também para poder otimizar as imagens usadas no projeto antes de você passar lá para o WordPress, para elas já chegarem, né, mais otimizadinhas. Como, por exemplo, o TinyPNG, onde você só arrasta as imagens para cá e ele já comprime essa imagem para você. E o I Love IMG também, que tem várias funções legais, não só de compressão, como acontece aqui no TinyPNG, como também de redimensionamento da imagem, como cortar a imagem, conversão para JPG. Enfim, tem várias opções aqui que podem te ajudar, né, nesse processo de otimização antes de colocar o arquivo lá no WordPress, né, de uma forma pesada e não muito bem planejada. Aqui no nosso curso também nós temos um método que se chama método ARC, que é justamente um processo anterior ali de otimização dessas imagens para que todas essas mídias já cheguem ao nosso site da forma mais otimizada possível para poder prover o melhor desempenho possível no nosso site também. Esses dois sites aqui são um ótimo auxílio pra gente nesse processo. Enfim, gente, existe aí, ó, uma infinidade de ferramentas que podem ser utilizadas para essa parte mais técnica da criação de sites em si. Eu poderia passar o dia todo falando sobre isso aqui com vocês. Inclusive, mais uma vez, deixa suas sugestões e indicações aí nos comentários também, mas eu quis trazer aqui pelo menos um breve overview dos mais importantes. E eu sei que eu falei sobre várias ferramentas, mas, a princípio, o essencial mesmo que você precisa aprender no início é justamente o WordPress e o Elementor. E aí sim, só depois de dominar esses dois mesmo, essa base aí, o arroz com feijão do web design, é que eu sugiro que você vá abrindo o leque de novas habilidades e novas ferramentas também. Como, por exemplo, o Photoshop que eu comentei, o Figma, enfim, o que você quiser aí. E eu digo isso porque tem vários alunos que acham que precisam manjar ali 100% de edição de imagens, de prototipagem, disso, daquilo, piriri, pororó, antes de começar a criar e vender sites propriamente mesmo, o que não é verdade. Começa ali pelo básico, se familiariza bem ali com o WordPress e com o Elementor,
E aí, só depois disso, com o tempo, vá se preocupando em aprender e se aprofundar também em novas coisas e em novas ferramentas. Fazendo isso, você vai conseguir monetizar nessa área de uma forma muito mais rápida. Já com essa grana aí no bolso, né, você vai se sentir muito mais motivado também para continuar estudando e aprendendo novas coisas e novas ferramentas. Fechou? Agora, uma segunda área no qual eu também posso citar, ó, várias ferramentas muito legais de se ter na manga aí, é a de buscar referências para destravar as ideias na hora da criação de sites. Principalmente quando a gente está no início, é fácil pra caramba da gente ficar meio travado, né? E sem ter muita ideia ali de como começar na hora de criar um site. Parece, inclusive, que dá tipo uma tela azul do Windows, sabe? Toda vez que a gente abre o elemento. Às vezes você pode pensar até que não tem criatividade, que você não nasceu com o dom para isso, mas, na verdade, isso tudo é só porque você não consumiu referências o bastante para poder destravar essas suas ideias. Pensa aí comigo, vai. Quantos livros um autor não consome por ano para conseguir produzir a sua própria obra? Qual artista faz uma obra 100% original, sem se basear, sem pegar referência em nenhum outro movimento artístico que já existiu antes dele? O hábito de buscar referências para poder treinar o nosso olhar em uma determinada habilidade é algo extremamente comum em qualquer área dessa vida que exige um pouco ali da nossa criatividade, né? O web design não é diferente. Se uma pessoa simplesmente abre ali o Elementor e começa a fazer o site ali, começa a criar um site do zero, é simplesmente porque ela já criou um repertório mental com várias referências e com isso já consegue ter várias ideias do que fazer, do que funciona, do que não funciona, o que está sendo usado no mercado e tudo mais. Mas quais ferramentas podem nos ajudar a criar aí esse repertório mental para poder destravar as ideias na hora de criar os sites? Vou te mostrar alguns exemplos. Olha, de cara, eu já digo logo que o site que eu mais utilizo para poder garimpar referências é, de longe, o Behance, gente. É muito bom encontrar referências por aqui. E basicamente você vai ter aqui uma galeria de imagens que vai aparecer ali aquilo que você buscar. Por exemplo, eu vou colocar aqui e-commerce. Vamos supor que eu esteja pegando referência aqui para e-commerce. Aí é só eu dar uma scrollada aqui nas opções que eu vou encontrar vários exemplos para poder analisar as seções, analisar as cores que foram utilizadas, qual é a estrutura do site, né, que a pessoa criou, tentar gerar ali algumas ideias a partir disso, ó. Por exemplo, aqui eu gostei que esse banner inicial aqui tem esses dois botões, sendo que esse aqui tá mais em destaque, que é o botão de comprar agora, né, ir para a loja. Tem também aqui algumas coisas tipo de visitas, clientes satisfeitos e tudo mais. A forma como ele diferenciou aqui embaixo também, ó, essa questão de tipo frete grátis, fácil de comprar, né, 24 horas por dia o suporte e tudo mais, ficou bem visual, a forma que ele separou também as segmentações de produtos, achei bacana. Posso ir olhando outras referências por aqui, ó, tipo, essa aqui também que tá bem bonita. Da mesma forma, ó, com o banner inicial aqui, os diferenciais aqui embaixo, de frete, transparência, segurança e tudo mais, né? A separação aqui, ó, também dos tipos de produtos, né? A forma que os produtos foram trabalhados. Enfim, eu consigo ir pegando essas informações aqui, salvando esses prints, pegando aqui, ó, por exemplo, prints de seções específicas que eu tenho achado legal, ó, tipo a forma que ele fez aqui um carrossel de produto. Acho que eu posso fazer alguma coisa inspirada nisso. Eu vou salvando essas referências, né? E depois eu posso reutilizar essa referência também no design que eu for criar. Eu posso ir explorando, inclusive, vários tipos de site, ó, por exemplo, página de venda. Posso procurar por nichos específicos também, ó. Tem um monte de páginas de venda por aqui. Ó, vamos supor que eu esteja querendo um estilo mais dark mode. Posso pegar aqui algumas ideias de manipulação de imagem, posso pegar algumas ideias aqui de separação de texto, de carrossel, né? Enfim, tem uma infinidade de ideias para você ir scrollando por aqui e treinando o seu olhar também para ver o que funciona, o que não funciona. Tipo, olha, como é que essas páginas de vendas estão trabalhando, por exemplo, a divisão textual? Como é que os cursos estão sendo apresentados nessas páginas de venda? Qual que está sendo a estrutura, por exemplo, desse hero, né? Desse banner inicial aqui? Sempre tem uma logo, o título, um subtítulo aqui e um botão em bastante destaque. Na maioria das vezes, nós temos aqui a imagem do especialista do lado. Como é que, por exemplo, são feitas aqui a apresentação dos bônus, né? Normalmente são feitos esses cards aqui, bem visuais, para as pessoas conseguirem escanear mais rápido. E aí, dessa forma, você vai conseguindo entender como é que funciona no mercado e o que pode ser legal de você trabalhar
na página que você for desenvolver também. E, inclusive, gente, um detalhe bacana aqui, uma dica extra, inclusive negocial, é que essa parte aqui da análise de referências não precisa ser necessariamente só pro ato da criação de site em si. Tipo, eu tô aqui treinando meu olhar aqui tecnicamente para que depois, quando eu vá implementar isso no Elementor, eu saiba por onde começar e faça um serviço profissional. Existe esse grande ponto positivo. Mas uma ótima forma de você aproveitar essas referências que você consegue garimpar é para você conseguir validar isso com o cliente. E isso pode ser feito, inclusive, em várias etapas, desde ali da negociação com o cliente até o processo de desenvolvimento com ele também. Por exemplo, aqui na Escola de Sites, nós ensinamos o método AVE para os nossos alunos. O que é esse método AVE? É o ensino ali desde a parte de achar os clientes certos, o A, né? Depois o V, vender esses projetos também para esses clientes, no perfil de cliente ideal para você. E, por fim, desenvolver ali todo esse projeto também até o momento da entrega, o E do método AVE. Entregar esse projeto também de uma forma profissional para o cliente. E durante todo esse processo, existem várias reuniões de comunicação com esse cliente. Desde ali, quando você ainda está na etapa de achar, né? Quando você está, por exemplo, montando uma proposta ali para o seu cliente, antes de fechar efetivamente a venda, você já pode utilizar essas referências garimpadas para poder tentar ilustrar para o cliente até onde ele pode chegar. Tipo, olha esse exemplo aqui, que legal, não sei o que, se a gente trabalhar dessa forma no seu projeto, você pode chegar num resultado como esse. Ou então, olha só essa referência aqui, por exemplo, de um concorrente seu. Às vezes eles não estão trabalhando muito bem isso, a gente pode fazer isso no seu site ainda melhor para que você se destaque da concorrência, né? Você utiliza coisas que já existem no mercado, referências que você já consegue garimpar anteriormente, para poder fazer com que o seu cliente se visualize naquilo, né? Visualize a possibilidade dele ter algo como essa referência que você está mostrando, ou então algo ainda melhor do que o que já existe no mercado. Olha que artifício legal na negociação. E ao longo do projeto, você também pode utilizar esse mesmo recurso aqui de mostrar referência junto ali com o seu cliente, para que você consiga entender exatamente o que é que ele está querendo. Por exemplo, olha só essa página de vendas aqui, ó. Ela trabalhou mais esse estilo dark mode, não sei o quê, com esses elementos de destaque, tem bastante texto aqui, não sei o quê, não sei o quê. Seu cliente vai ali falando o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele procura, e tanto você vai entendendo melhor o que ele está querendo, né, como o próprio cliente também vai se sentindo ali mais confortável de que no final das contas ele vai acabar tendo exatamente o resultado que ele procura, ok? Porque ele consegue explicar isso melhor para você também através dessas referências que você está mostrando. Então, usar esse recurso é um excelente artifício, tanto no quesito de comunicação com o seu cliente, né, para que você entenda realmente o que ele quer, para que no final das contas aquele resultado seja o melhor possível, ele te dê um feedback positivo e isso te ajude a conquistar novos clientes, como também, antes de fechar a venda, de você fazer com que o seu cliente visualize aquilo que ele possa ter, aquilo que ele pode ter ainda melhor do que os que já existem no mercado e se sinta ali mais animado com aquela situação. Mas, ó, dito isso, o Behance é uma excelente fonte para você conseguir garimpar essas referências. Outro que eu também acho muito legal e que, inclusive, é bem parecido com o Behance é o Dribbble. Dribbble, inclusive, com 3 Bs aqui. Normalmente eu esqueço e coloco 2 Bs, mas é 3. Eu não sei porque esse povo gosta de ficar repetindo essas letras. Mas, enfim, aqui funciona exatamente do mesmo jeito que o Behance, tá? Às vezes, tipo, o que você não encontra em um, você encontra no outro. É bom ter essas ferramentas na manga, né? Por exemplo, se eu colocar aqui, vamos ver, site institucional. É bom, inclusive, você também tentar buscas em inglês, porque normalmente essas ferramentas, tipo, tem mais possibilidades, assim, tem mais opções ali para serem mostradas quando a gente coloca a palavra-chave em inglês. E aí você pode scrollar aqui, vai ter vários printzinhos, inclusive tem uns web designers aqui que com certeza tem um lugarzinho especial para eles no céu, que eles colocam até a família tipográfica que eles utilizaram, a paleta de cores também com os hexadecimais certinhos que eles utilizaram e tal. Então, enfim, é uma ótima forma de você conseguir criar ideias, né? E não precisa necessariamente copiar o projeto, não é isso que eu tô falando, tá, gente? É você pegar ali uma informação e fazer uma releitura da sua própria forma. Tipo, por exemplo, eu gostei do estilo minimalista. Posso pegar um projeto assim e fazer a versão dele dark mode, por exemplo, mudar a estrutura de algumas seções, mas, tipo, só pegar uma ideia no geral de como que isso aqui foi montado, tipo, o estilo de ícones, por exemplo, que foi utilizado, a forma que o texto foi trabalhado ali, né? Como é que aquilo foi dividido nas seções.
enfim, pegar uma inspiração a partir disso. Outro muito legal também é esse aqui, ó, é o Award, com 3 Ws inclusive. Falei que eles gostam de repetir essas letras, né? Awards, assim. E aí, esse aqui, na verdade, é mais pra você, tipo, ter uma ideia de até onde você pode chegar, sabe? Porque aqui, na verdade, são sites premiados mundialmente. Então vai ter muita coisa bem cabulosa aqui. Mas é só pra, tipo, você dar aquele brilhinho nos olhos, assim, pensar, caraca, velho, olha só o que dá pra fazer com Elementor, olha só o que dá pra fazer com WordPress. Tem site feito de todo tipo aqui, mas se você, por exemplo, pegar aqui, ó, e procurar por Elementor, você vai encontrar várias opções de sites aqui que foram desenvolvidos com Elementor. Eu vou colocar, inclusive, na verdade, website Elementor, pra ver se eu pego só print disso. Enfim, você consegue ter várias opções legais aqui. Deixa eu ver. Vou clicar nesse aqui pra ver. Olha lá que massa, ó. Tem umas paradas muito doidas, cheia de animação. Aqui você encontra vários sites premiados, inclusive, utilizando todo tipo de ferramenta. E você pode pegar algumas ideias de como trabalhar, mas principalmente para essas paradas assim um pouco mais mirabolantes. Agora, enquanto esse aqui é mais para essa parada mais mirabolante assim, tem um que é extremamente prático. Esse aqui, ó, o Envato Elements. O Envato tem um monte de coisa, tá? Desde arquivos PSD, arquivos de vetor também, PNG, vídeo, não sei o que, tem de tudo aqui. Mas uma coisa muito legal é quando você vem aqui, ó, nesse mais, você clica aqui em WordPress e vem em Templates Kits, esse Template Kits aqui. Aqui você encontra vários templates de WordPress que, inclusive, se for interessante para você, você pode até adquirir e utilizar isso lá dentro do WordPress também, mas mesmo que você não queira adquirir, você pode ver inspirações aqui de sites, inclusive de nichos específicos. Por exemplo, vamos supor que você esteja fazendo algo para uma clínica médica, né? Você clica aqui em saúde médico e você vai ter vários exemplos aqui de sites justamente voltados para esse nicho, para você ir entendendo bem como é que isso funciona. Eu usava pra caramba isso no início, porque eu não tinha nem ideia, tipo, eu vou fazer um site para barbearia. O que é melhor para um site de barbearia, sabe? Aqui você já consegue, tipo, focar nos nichos específicos e ver o que funciona ou não. Até porque se o template está aqui na Envato, é porque tem muita gente comprando. Então, ó, vamos, por exemplo, clicar no aqui, aí você consegue clicar no template e depois clicar aqui em visualização ao vivo. E aí você consegue ver esse site funcionando aqui na prática, ok? Ver, por exemplo, as cores que foram trabalhadas, como é que a informação foi utilizada aqui. Enfim, consegue dar uma ideia ali também de como que você consegue montar uma estrutura assim no Elementor, dá para você praticar por conta própria. Dá para tirar muita ideia aqui, tá, gente? Isso aqui é muito legal, principalmente assim pra galera que tá bem no início e quer essas estruturinhas assim mais básicas e mais comerciais, assim, vamos dizer, para poder oferecer aí para os seus clientes. E como eu falei, se você quiser também você pode adquirir um plano aqui do Envato Elements e pegar, por exemplo, templates como esse para você utilizar por aí também, já com essa estrutura pré-pronta, né? E, tipo, mudar as imagens, mudar os textos, mudar as cores e tudo mais. Outras opções legais. Tem o Pinterest. Não serve só para você, por exemplo, pegar ideias aqui, tipo, de DIY para poder fazer em casa. Não. Você também pode, por exemplo, vir aqui e procurar por website. E aí vai ter uma pá de print aqui que a galera deixa, inclusive até umas coisinhas a mais interessantes. Olha só, por exemplo, uns protótipos aqui para você poder dar uma ideia, dar uma olhada, algumas dicas, uns tutoriais. Enfim, tem bastante coisa legal aqui. Você pode procurar também, ó, por exemplo, página de vendas. Por nichos específicos, né? Enfim, vai ter várias coisas aqui para você poder dar uma olhadinha aqui, se interessar, pegar esse print, salvar numa pastinha de referências também, as que você gosta mais e que você vê que pode ser mais útil. Cara, faz o seu próprio arquivo, sabe? Vai salvando essas referências, vá montando uma pastinha própria sua aí no seu computador, então lá no Drive. Vai juntando essas referências onde você consegue consultar a hora que você quiser também. E além dessas ferramentas todas, nós temos também o próprio Google, que é excelente para você encontrar qualquer tipo de site na internet, tá, gente? Você pode, por exemplo, vir aqui e procurar, tipo, escritórios de contabilidade em Brasília, por exemplo. Se eu estiver querendo fazer um site para um escritório de contabilidade daqui de Brasília, eu posso ver referências de outros sites aqui pelo Google. Tipo, posso ver aqui, ó, Vértice Contadores, BSB Contabilidade. Posso ver aqui, não sei se esse aqui é escritório, mas enfim, eu posso ver outras referências aqui do mercado, anotar aquilo que é legal, anotar aquilo que pode ser melhorado para poder apresentar para o meu cliente, né? Enfim, fazer vários testes aqui e ir pegando essas referências de exemplos reais aqui da internet. Então, nada melhor do que o Google para você também conseguir fazer essa garimpagem. E além desses sites, né, que mostram, por exemplo, referências de layouts completos em si, você também pode dar uma olhadinha nesses sites que, tipo,
dão referências ali de imagens que você pode utilizar no seu projeto, vídeo, ícones, mockups. Um grande exemplo disso, que é o queridinho dos designers, assim, no geral, é o Freepik. Aqui você encontra de tudo, desde, por exemplo, banner para website, por exemplo, banner website ou banner loja virtual. E aí você pode filtrar aqui, por exemplo, para arquivos PSD, caso você vá mexer nisso no Photoshop, ou em vetor, se você preferir. Enfim, você consegue ter vários arquivos aqui onde você pode modificar, né? É claro que muitos são apenas na versão Pro aqui da ferramenta, tá? Mas também tem vários gratuitos. Você pode, inclusive, ó, filtrar aqui para mostrar apenas os gratuitos. Você consegue ter acesso aqui a mockups também. Cara, eu uso muito mockup aqui do Freepik, é muito legal. Inclusive, eu tenho vídeo aqui no canal sobre isso também. Procura por mockup aí que você vai encontrar. Enfim, ó, você encontra vários mockupzinhos aqui, ó. Pode colocar, tipo, mockup website para mostrar o seu portfólio, por exemplo. Olha que massa. Você pode pegar aqui um mockup, por exemplo, ó. Esse aqui, você vai baixar o arquivo. Esse aqui é pago, né? Mas vou colocar aqui por free. Vamos procurar uma opção legal aqui, ó. Ó, tipo esse aqui. Você pode baixar esse mockup, abrir lá no Photoshop ou no Photopea da vida, trocar aqui, ó, as imagens que, tipo, aparece lá na máscarazinha pra você trocar e pronto, você já tem o seu mockup prontinho, feito na hora, sabe? Inclusive, né, dá uma olhadinha nesse vídeo que eu comentei aqui no canal, porque eu mostro exatamente isso. Outros sites assim, ó, tem o Victizi, por exemplo. Eu comecei a usar, inclusive, tem pouco tempo. Ele é um site antigo, mas que eu só me atentei a ele há pouco tempo atrás. E aqui você pode procurar, tipo, por qualquer coisa também. Tem banner, tem imagens, tem fotos, tem vídeos, tem ícones, tem PSD, tem arquivo vetorial, tem um monte de coisa. Ó, por exemplo, eu vou colocar aqui Finance, vou procurar, tipo, por ícones 3D, por exemplo. Vou procurar aqui, e aí eu posso trocar, ó, eu quero só, tipo, PNGs aqui, eu não quero o arquivo vetorial. Ó, tenho várias opções, várias gratuitas, inclusive, também, ó, tem várias que são pagas, né? Toda ferramenta vai ser assim, vai ter as pagas e vai ter as gratuitas, tá? E aí você vê o que vale a pena de fazer um investimento ou não. Mas, ó, eu vou filtrar aqui só pelos gratuitos e eu já tenho várias opções aqui legais de ícones 3D para poder utilizar dentro de um site. E aí, se eu for procurar imagem, tem alguma recomendação que, tipo, seja mais focada nisso? Tem. Uma que eu gosto muito é esse aqui, ó. Pexels. Esse aqui, porque tem umas imagens que são, tipo, bem... A Siri começou a falar aqui comigo, eu me perdi completamente no que eu tava falando. Vou voltar um pouquinho. Aqui no Pexels, você consegue encontrar umas fotos bem, tipo... Sem ser cara de banco de imagem gratuito, sabe? Porque, tipo, às vezes a gente procura umas imagens assim, tipo, business, né? Negócio. E aí aparece um povo, tipo, super bonito, assim, super com cara de gringo e não sei o quê, aqueles dentes que parecem, tipo, lente. Enfim, né? Não é aquele negócio, tipo, muito que a pessoa se conecta com aquilo, né? Se vê naquilo. E aqui no Pexels a gente consegue encontrar umas imagens um pouco mais alternativas, ó. Por exemplo, vou colocar aqui fitness. E ver o que aparece. Aparecem umas imagens assim. Tem umas que são mais profissionais e tal, e tem umas que não são tão assim. E eles têm imagens aqui, tipo, de vários ângulos, vários estilos de fotografia. Ó, por exemplo, essa aqui é bem mais orgânica, né? Essa aqui também. Enfim, tem pra todos os estilos, tem pra todos os gostos, tem todo tipo de imagem também. E vale a pena de você dar uma olhada, tá? As imagens são de muito boa qualidade. E você consegue baixar aqui em vários formatos diferentes. E lembra também daquelas outras ferramentazinhas de otimização de imagem que eu já mostrei aqui, aquele Tiny PNG e o I Love IMG também para poder te ajudar a redimensionar, ou então comprimir essas imagens antes de passar lá pro WordPress, tá? Outro também, além do Pexels, é o Unsplash. O Unsplash também é um banco de imagens muito legais, onde você consegue encontrar todo tipo de imagem aqui, ele é realmente gigantesco, vale a pena você dar uma explorada. Todos eles, tipo, você vai procurar o que você quer aqui na barra de pesquisa, por exemplo, Finance. Eu sugiro que você procure em inglês, inclusive porque traz mais opções, mas também tem em português. E aí você pega aqui a imagem que você acha que melhor se encaixa lá no seu projeto, baixa, otimiza e leva lá para o WordPress. Enfim, gente, eu poderia passar um tempão aqui falando de um monte de site, tipo, ó, para ícone SVG. Eu gosto muito do SVG Repo. Esse aqui, ó, é excelente esse site aqui para qualquer tipo de ícone que você precise. Você só clica no ícone aqui e baixa ele já em SVG, você consegue já editar a cor dele anteriormente também. Tem o próprio Flat Icon aqui para ícones também, que inclusive, se eu não me engano, acho que é o mais famoso assim de ícones na internet, tá? Você consegue ter acesso tanto a ícones gratuitos como pagos também, mas tem bastante opção para você explorar por aqui. Agora, por último, é claro que eu não poderia deixar de falar, né, sobre as ferramentas que hoje em dia já fazem parte aí do cotidiano geral da galera.
e com certeza vieram para ficar. Eu tô falando das famigeradas inteligências artificiais. Atualmente, ou você aceita ou você simplesmente fica de fora do mercado se você não parar para aprender sobre essas IAs e pensar também em formas de como que você pode utilizar esse recurso para poder otimizar o seu dia a dia de trabalho. No web design mesmo existem, diversas formas de aproveitar dessas inteligências para poder deixar o nosso trabalho mais fácil, mais simples, mais rápido e até mesmo com um resultado ainda melhor. E só para você entender um pouquinho melhor, essas inteligências artificiais se dividem principalmente em duas vertentes: as IAs de imagem e as IAs de texto. As IAs de imagem são uma ótima maneira de você conseguir gerar recursos visuais incríveis para o seu site, e tudo isso a partir de um prompt ou comando de texto que você gera lá na ferramenta. Alguns exemplos de ferramentas legais para se usar nesse sentido são o famosíssimo Midjourney, que é o pioneiro desse mercado e até hoje é também a IA mais famosa e mais completa aí, né, sobre essa parte de criação de imagens. O Leonardo AI, que disponibiliza um bom número de créditos, mesmo na versão gratuita, para você poder explorar bastante por aí. E o Lexica, que é excelente, principalmente para ver opções ali de comandos que a galera gera, ter a ideia de possíveis prompts para você mesmo utilizar também. Já as IAs de texto, como por exemplo o Gemini ou Gemini do Google e o próprio ChatGPT, que dispensa apresentações, né, gente? São simplesmente incríveis para, diversas tarefas que nós precisamos fazer no dia a dia como web designer. Por exemplo, eles são excelentes para produção de conteúdos como posts, artigos de blog, para comunicação com o cliente também, criando ali uma estrutura de reuniões, respostas de e-mail, scripts de venda, dentre várias outras coisas também. Para a própria criação de sites, criando, por exemplo, uma estrutura de páginas e seções que você vai utilizar lá no desenvolvimento, além também do conteúdo inteiro para você preencher dentro dessas páginas e, muitas outras coisas também que nós podemos aproveitar com a ajuda dessas ferramentas. Bom, gente, vocês pensaram que acabou? Pois pensaram errado então, tá? Calma que ainda tem uma ferramenta extra que com certeza vai te ajudar pra caramba e você vai curtir também. Com ela, já dá pra você sair do zero e já começar a ganhar ali uma boa grana com criação de sites, como por exemplo, R$10.000 ou mais por mês com criação de sites, tá? E o melhor de tudo, ela é 100% online e 100% gratuita, só que ela só vai estar disponível entre os dias 14 e 20 de abril, que inclusive já é na semana que vem, então tá na portinha ali. E que ferramenta é essa? Eu tô falando do nosso desafio do web design. O meu desafio aqui, junto com a equipe da Escola de Sites, que é totalmente online e totalmente gratuito e vai ser a melhor ferramenta para você aí começar do zero a faturar alto no melhor trabalho do mundo, né? Na melhor possibilidade de realmente ganhar dinheiro aqui através do digital. Eu posso ser suspeita para falar? Posso, mas eu tenho resultado para mostrar, não só de nós aqui da equipe, como também de centenas de alunos que passaram ali por esse mesmo evento, por esse mesmo método e hoje estão aqui para contar suas vitórias realmente de quanto que eles conseguiram faturar através desse universo aí de criação de sites. Vão ser 3 aulas completamente recheadas de conteúdo, onde você vai aprender, primeiro, a forma certa de se trabalhar com sites, segundo, o método certinho que vai realmente te fazer ganhar mais com cada projeto que você vende e, em terceiro, como vencer os erros que normalmente travam ali a sua evolução e muitas vezes travam as pessoas de sequer começar a ingressar ali nessa área e faturar com criação de sites, tá? Você vai ver também o plano prático para fazer mais de R$10.000 por mês como web designer. Então, assim, se eu fosse você, cara, de jeito nenhum que eu perderia essa oportunidade, até porque se hoje eu tô aqui, né, com toda essa experiência que eu já ganhei e hoje estou aqui mostrando, né, esses conteúdos e esses resultados pra você, é justamente porque um dia eu estive aí no seu lugar participando de um evento como esse. Então, cara, não tem coisa melhor. Acredito que isso pode ser uma grande porta na sua vida, uma grande oportunidade na sua vida para realmente crescer nessa área. Então, não perde tempo, tá? Já faz o seguinte, clica no link que tá aqui na descrição e aproveita essa chance, faz aí o seu pré-cadastro no desafio do web design e eu te vejo lá a partir do dia 14 na semana que vem. Combinado? Ó, quero te ver lá, hein? Até lá, então. Tchau, tchau.